Ô pessoal, tudo bom? Bem, frio, hein? Hoje tá frio, esse domingo, Dia das Mães, tá? Dia especial, né? Todo dia é Dia das Mães. Todo dia é Dia das Mães. Mas hoje a gente pontua esse dia, esse domingo, como Dia das Mães, tá certo? Pra gente comemorar. Outra coisa importante, comemore o Dia das Mães ao lado dela e não esqueça de algo muito importante. Diga pra mãe que ama a mãe, que reconhece tudo aquilo que ela faz pela gente, tá? Eu particularmente, minha mãe já foi embora, né? E quem, obviamente, já perdeu a mãe sabe disso, né? Obrigado, mãe, obrigado por tudo, sinto sua falta. Amém. Te amo. Bom, voltando ao mundo da biologia, né, pessoal? Vamos ao que interessa em termos biológicos. Hoje nós vamos aprender algo muito importante, vamos reconhecer algo importante. Apesar que para ser reconhecido isso demorou. Foi muito trabalhoso, tá certo? Né? Demorou bastante para ser reconhecido, mas foi reconhecido na década de 80. Vamos falar hoje, pessoal, tá? Do microbiologista americano chamado de Carl Richard Weiss. 1928 a 2012. Mas o que fez o Carl Richard Weiss? Pessoal, tem alguma coisa a ver com os reinos de 1969 por Robert Whittaker? Lembra? Em aula? Robert Whittaker? Tem muita coisa a ver. Mas vamos entrar diretamente na veia. Mas tá frio, hein? Hoje tá 18 graus aqui no laboratório. Puxa! Né? Jardim Iracema. Alto do Jardim Iracema. Mas, gente, como o professor já comentou com vocês nas aulas passadas, inclusive dentro da sala de aula, aqui no vídeo também, que em 1969, né, o biólogo Robert Whittaker, né, obedecendo critérios importantes que nós comentamos, de morfologia, fisiologia, formação, funcionamento, organização celular, nutrição, reprodução dos seres vivos, tá? Organização celular, isso é muito importante também, e tamanho e tudo mais. Ele classificou seus seres vivos em 5 reinos importantes que nós vimos em 69. Monera, protista, fungos, plantas e animais. Todo mundo lembra disso, nós fizemos em aula, comentamos aqui também, obedecendo esses critérios, né? E até hoje utilizado esses reinos no Whittaker, até hoje, né? Você abre um livro de biologia, está lá, importante. Só que, o que é um só que? Um só que, né, com a descoberta do DNA, tá? Né, com o avanço de pesquisas do RNA, isso tudo mudou. A partir de quando? A partir de quando? A partir dos trabalhos realizados pelo Carl, tá certo? Richard Weiss. Esse microbiologista americano muito famoso. Ele pegou esses 5 reinos e utilizando então os novos conhecimentos do código genético, os novos conhecimentos dos ácidos nucleicos, os novos conhecimentos do DNA e no estudo da filogenia, herança parentesca, tá certo? Dos seres vivos utilizando o código genético, tá? Seria uma filogenia do RNA ribossômicos, né? 16S, uma técnica que ele utilizou, o nosso querido Weiss. Ele classificou mais tarde os seres vivos em 77 em 3 domínios importantes. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que em 69 o nosso querido Roberto Whittaker lançou os 5 reinos de acordo com critérios já comentados. Exatamente. Né? E depois com a descoberta do DNA, o avanço do código genético e os conhecimentos a respeito, né, isso mudou um pouquinho? Mudou. Com os trabalhos do microbiologista americano, né, o Robert Weiss, né, o Carl Weiss, tá certo? O Carl Richard Weiss. Então, mas mudou como, professor? Tá? Vamos comentar um pouquinho a respeito dele. Ele era um microbiologista americano. Tá? Ele nasceu em 1928 e faleceu em 2012. Foi muito famoso, tá certo? Esse microbiologista, né? E um processo muito doloroso, né? Ele incluiu, tá certo? Ele incluiu aí o domínio Eucária, né? Então ele fez uma mudança, ele fez uma transformação. Ele tirou os moneras, incluiu Eucária e fez algumas alterações nos 5 reinos para transformar em 3 domínios.
E quando ele introduziu esse domínio Eucária, né, o corpo científico, o corpo de estudiosos, né, levou muito tempo para reconhecer isso e aprovar isso. Ele lançou essas ideias em 1977. E só para você ter uma ideia, só na década de 80, né, que esse domínio Eucária foi aceito e reconhecido. Foi uma batalha dura, ó. Os graudão aí da microbiologia não aceitavam não, tá certo? Impunha muitas coisas e foi um combate bem violento e foi aceito na década de 80 depois, tá certo? Com isso. Muito bem. Né? Mas ele, depois que aconteceu tudo isso, né, gente, ele foi reconhecido com a introdução desse domínio Eucária, né, ele foi premiado, né, o Carl Weiss, ele foi premiado. Ele foi premiado com a medalha, por exemplo, do Anton Leeuwenhoek. Nossa, a medalha do Anton Leeuwenhoek, aquele holandês, tá, de 1600, o pai da microbiologia. Seria a maior honraria da microbiologia essa medalha, ele foi reconhecido. Né? Ele foi nomeado também um título muito importante, que era o MacArthur Fellow. MacArthur Fellow, tá certo? Né? E começou a fazer parte também do membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos, entre outros prêmios importantes. Quer dizer que ele colaborou muito com a ciência, até falecer em 2012. Mas o cara era o cara. E hoje, tá? Se você perguntar assim para o professor, quais seriam a classificação mais específica dos seres vivos em termos de divisão, né? Em termos de classificação? Né? Se a gente levar em termos o DNA, o código genético, principalmente na filogenia, né? São os domínios do Weiss, do Carl Weiss, sem dúvida nenhuma. Mas nunca esquecendo também o excelente, maravilhoso trabalho do nosso rebito Robert Whittaker, em 69. Agora vamos comentar um pouquinho a respeito dessas alterações. O Weiss, ele dividiu os seres vivos em 3 domínios. O domínio bactéria, tá certo? Né? O domínio arqueia, né? E o domínio eucária. Professor, deixa eu ver se entender. Quer dizer que ele dividiu os seres vivos em 3 domínios, de acordo com todos esses critérios de DNA que o senhor comentou? Exato. O domínio bactéria, o domínio eucária, né? E o domínio, por exemplo, arcaia. Exatamente isso, os 3 domínios. A sequência certa seria bactéria, eucária, ou seja, bactéria, arcária e eucária. Bactéria, tá certo? Arcária e eucária. Seria então a sequência certa dos 3 domínios. Mas professor, foge muito as características colocadas nos 5 reinos em termos de características gerais e representantes? Um pouquinho. Porque não existe mais o grupo Monera. Existe o domínio bactéria. E dentro desse grupo bactéria, desse domínio bactérias, segue todas as características especiais das bactérias. Vocês lembram disso? Unicelulares, são seres procariontes, ausência de núcleo, poucas organelas, né? Decompositores, né? Segue todas aquelas características importantes das bactérias propriamente ditas. Minoria patogênica, não é sinônimo de doença. E dentro dos representantes, né, desse domínio bactérias, você tem as bactérias, tá? E as cianobactérias também, como existe lá dentro do reino dos Moneras, levando lá em consideração, em 69, os trabalhos de Roberto Whittaker. Né? Essas cianobactérias, antigamente chamadas algas azuis, tá? Oceanofícios e tudo mais. Então esse seria, né, o domínio bactéria. Em segundo lugar, nós temos o domínio arcádia. Arcádia. Como eu sempre falo, gente, se vocês não prestarem atenção no que eu estou falando, vocês não vão entender esse vídeo aí. Presta atenção, depois vocês ficam brincando no celular. Agora não é hora de jogar, é hora de prestar atenção no professor. Presta atenção aí, vem comigo aí, pô. Tá? O mundo da bio aí. É importante, essa cai muito em vestibular, Enem, essas coisas. Então o segundo domínio seria o domínio arcádia. Arcádia em grego significa antigo, velho, antigo.
E só para lembrar, bactéria em grego significa pequeno bastão, bastãozinho, né? Observado pela primeira vez, né? Falaram, nossa, parecem pequenos bastões ou bastãozinhos, né? E obviamente ficou chamado então de bactérias. E Arcádia significa antigo, velho. E dentro desse domínio, quem é que o nosso querido Waze colocou? Seres extremófilos. Extremófilos? Mas o que é extremófilos? Extremófilos seria então, pessoal, aqueles seres que aguentam extremas condições adversas, que outro ser vivo não aguenta. Rios ácidos, enxofre, metano, amônia, alta quantidade de cloreto de sódio e sal. São seres que aguentam mar morto. São seres halófitos, tá certo? Né? Além de serem extremófilos, aguentam as altas temperaturas, né? Nem todo ser vivo aguenta altas temperaturas. Algumas bactérias extremófilas aguentam isso, né? São termófilas, né? Aguentam grande quantidade de sal, são halófitas, sal. Que ser vivo que aguenta isso? Não é todos, não. Então ele separou nesse grupo Arcaia. Tá certo? Representantes aí, né? Você tem lá, pessoal, as arqueobactérias, arcaias e tudo mais que aguentam então essas condições totalmente adversas. Então ele pegou esse domínio arqueia e colocou o que aí dentro? Seres que aguentam condições extremas, extremófilos. Tá bom? E o terceiro domínio que ele criou, tá? Esse corintiano da época, o Cauís, ele era um corintiano. Eu já comentei com meus alunos que a maioria dos destaques da biologia, historicamente falando, eram corintianos, tá certo? Nós temos aí o domínio Eucária. E dentro desse domínio Eucária, quem é que está? Tá? Quem? Presta atenção. Tá lá. Plantas, reino plantae, metafitas, vegetais. Tá. Anteriormente os fungos, reino fungi. Né? E nós temos aí também os animais, os metazoários, tá? Sem falar também nos protistas que está dentro aí, com um pouco de polêmica, mas está aí dentro também. Então você tem dentro do domínio Eucária, o próprio nome fala, Eucária, prefixo eu, tá certo? Seria bom, seria maravilhoso, seria certinho, né? Cária seria o que em grego? Nós, amêndoa, núcleo perfeito, núcleo organizado, tá? Eucária. São seres eucariontes aí dentro. São seres eucariontes aí dentro, ele enfiou seres eucariontes aí. Então, protistas, vamos em ordem, protistas, fungos, plantas e os animais, dentro desse domínio aí chamado de Eucária. Ok? Então ele guardou tudo, com suas características importantes. Com todas as características importantes ele guardou aí dentro. Tá? Então vamos lá, quer ver? Protistas, com as características importantes. Unicelulares, organizados, né? São seres eucariontes, né? Existe um grupo muito grande de patogênicos aí dentro, amebas, tá certo? Você tem aí dentro também, né? São protozoários, né? Você tem a giardia, que causa giardíase, amebíase né? E outras parasitoses aí dentro. Como característica geral, o representante, né, que nós temos do grupo aí seria o quê? Os protozoários, né? É o reino protista aí, tá bom? E aquelas algas que fazem fotossíntese, o verdadeiro pulmão do mundo, tá aí dentro, tá? Existem seres autótrofos aí também. Depois você tem então o quê? Aí dentro, né, antigamente, o reino fungi, o reino dos fungos, né? Fungos parasitas, fungos comestíveis, alucinógenos, venenosos, bolor de pão, mofo de parede, micose de unha, micose de pele, pé de atleta, tá certo? Né? Você tem tudo aí dentro também. Com as características, né? A partir do reino dos fungos aparecem os pluricelulares, né? Os pluricelulares aparecem aí dentro, como também os seres eucariontes aparecem a partir dos protistas. Dentro do fungos você tem seres microscópicos, macroscópicos que aparecem também, tá? Né? Existe aí dentro também, né? As células especiais chamadas de hifas, né? São plurinucleadas às vezes. E como representante desse grupo, né? Dos fungos que fazem parte aí do grupo das eucárias,
né? Você tem o cogumelo, champignon, bolor de frutas, mofo de parede, como o professor já falou, fungos parasitas, micose, etc. Tá? Plantas tá aí dentro também. O reino metafita, plantae, chique em latim, plantae, vegetais ou plantas, né? Dentro desse reino você tem um reino específicos aí. Clorofila, fotossíntese, possui celulose em suas células, são autótrofos, produz glicosinha, né, a partir do processo, do fenômeno da fotossíntese, C6H12O6, C6H12O6, glicosinha, não é verdade? Então, eles fazem parte aí também, né, gente? Obviamente do grupo, do domínio Eucária, tá certo? E para terminar, nós temos aí dentro também, né, os metazoários, que são os animais. Nós estamos aí dentro também, não é verdade? Com todas as suas características, heterótrofos, eucariontes, macroscópicos, né, importância ao homem, né, até o meio ambiente, também como as plantas fazem parte também, por importância ao meio, né, gerando muita coisa importante ao ecossistema. Né? Então nós, animais, estamos dentro desse grupo também, com todas as suas características importantes que nós já conhecemos já. Não é verdade? Reprodução sexuada, principalmente, alguns grupos de invertebrados assexuada, né? Nós fazemos parte desse grupo também. Então, representantes aí do grupo dos animais dentro, né, dentro do domínio Eucária, você tem os vertebrados, peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos. E os invertebrados, você tem os filos, lembra dos filos dos invertebrados? Né? Você tem lá, né, por exemplo, os poríferos, selenterados, plateumintos, asqueumintos, né? Você tem lá os artrópodes, e tudo vai, né? E vai dentro desse grupo, formando um grande, enorme grupo dos animais que fazem parte, então, do domínio Eucária. Tá bom? Então vamos fazer um geralzão para a gente fechar. Vamos lá. Antigamente, 1969, 5 reinos: Monera, protista, fungo, plantas e animais. Com o avanço do DNA, o novo conhecimento do código genético, tá certo? Né, dos ácidos nucleicos, essa classificação mudou. Quem? O corintiano, né, Carl Weiss. Em 77, ele lançou o Domínios, principalmente o domínio Arcária, que ia mudar tudo. Muita controvérsia, ninguém aceitava quase, né? Muita polêmica, muita luta na década de 80, foi aceito e aprovado. Prêmios ele recebeu. Como é que ficou então depois do estudo do DNA e depois da participação, aí no caso, da filogenia do RNA ribossômico, naquela técnica 16S, é uma técnica que ele usou, que inventou, que foi um sucesso, para graduar, né, no caso, confirmar, né, e ver o caminho certo dos ancestrais de cada um dentro da filogenia. Então ficou como? 3 domínios. Domínio bactérias, domínio Arcaia e domínio Eucária. Bactérias normais, características gerais, representantes que nós vimos. Eucária, extremófilos, halófilos, termófilos, extremas condições adversas, nós vimos aí, está dentro. Arqueobactérias, arqueias. E depois nós temos aí o grupo dos eucárias, eucariontes. Essa palavra grega o professor já falou mais ou menos. Né? Nós temos aí quem? Protistas, fungos, plantas e animais. Devidamente colocados, devidamente com suas características, devidamente com seus representantes. Então é isso. Tá bom? Mais aceita hoje, levando em consideração o código genético, corintiano Weiss. Antes, 69, Roberto Whittaker. E tudo pelo prol da ciência. Para estudar melhor e classificar melhor os seres vivos. Tá bom? Ótimo domingo, Dia das Mães. Abrace a mãe, fala que ama a mãe, mamãe querida que tá lá. Mãe, muitas saudades. Amo você. Tá certo? E vamos embora. Dia das Mães é todo dia. Tá bom, gente? Frio, hein? Frio. Quanto tá aqui no laboratório? Tá. Nossa, 18 graus. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Fique com a mamãe. Tá? Em paz de Deus. Amém. Até a próxima, gente. Aí. Até mais.